Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã. Quando nós estudamos o processo de emancipação política da África e da Ásia, nós vimos lá a questão da independência da Indochina. Como vocês observam aí no mapa, a Indochina era formada por 3 territórios: o Vietnã, Laos e Camboja. O Vietnã do Norte, o norte se torna independente, um país independente. Laos, posteriormente, se torna independente, vira um país. Camboja também, 53. E o Vietnã do Sul continua sob o controle da França. Então a Indochina desaparece enquanto país. E aí nós temos agora Laos, Camboja, Vietnã do Norte, e o Vietnã do Sul continua sob a tutela da França. Nesse sentido, o que é que nós temos? Nós temos uma preocupação importante dos Estados Unidos com a questão da teoria dos dominós. O que é que isso acontece? Acontece que nós tivemos a Revolução Chinesa em 1949, nós tivemos a Guerra da Coreia e a Coreia do Norte se torna socialista, e os Estados Unidos em 53, e os Estados Unidos temia esse efeito dominó, ou seja, que o socialismo se espalhasse pelo continente asiático. Então, como a França sai em 1954, veja, a Guerra da Coreia, 53, certo? A saída da França do Vietnã em 54. Então, os Estados Unidos têm uma preocupação imensa em barrar a influência soviética e o comunismo na Ásia. De um lado, vai apoiar financeiramente o sul do Vietnã, para demonstrar aos países do continente asiático uma vitrine capitalista, que ali deveria ser o modelo a ser seguido. Lembrando que os Estados Unidos recuperou economicamente, ajudou na recuperação econômica do Japão, mesmo o Japão sendo vitimado pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, a rendição japonesa, certo? Da Coreia do Sul, de Taiwan, certo? Então, os Estados Unidos têm essa preocupação de criar uma vitrine capitalista ali na Ásia. E, nesse sentido, certo? Ao criar esses países que eu citei como vitrines capitalistas, ao mesmo tempo objetivava incentivar as colônias asiáticas ali a se emancipar politicamente e aderir ao bloco capitalista. Lembrando que nós estamos em plena Guerra Fria. Nesse sentido, certo? Os Estados Unidos vai fortalecer seu apoio financeiro ao Vietnã do Sul, certo? Isso porque em 1954 a França sai do controle do Vietnã do Sul e os Estados Unidos passam a tutelar o Vietnã do Sul. E aí, esses recursos que deveriam ser utilizados no desenvolvimento econômico, como foi gerado no Japão, em Taiwan, na Coreia do Sul, esse dinheiro é desviado pelos líderes políticos lá. Então você vai ter uma intensa corrupção associada ao aumento da pobreza e um autoritarismo crescente dentro do país. Isso vai gerar insatisfação popular. Então, no Vietnã do Sul, vai se criar um grupo de guerrilheiros, certo? Chamado Vietcongs, e os Vietcongs vão defender o ideal socialista, é um grupo do Sul, e que ele vai defender a reunificação da
o do Vietnã. Você veja bem, ó, o conflito vai ser no sul. Por quê? Porque o Vietnã do Norte já é um país independente e socialista. Então, no sul do Vietnã, os Vietcongs vão ser um grupo que vai atuar em defesa da reunificação do Vietnã sobre a tutela do socialismo. E aí foi óbvio a iminência dos conflitos, né? Nós vamos ter aí os conflitos entre as tropas do Vietnã do Sul e as tropas do grupo guerrilheiro dos Vietcongs. Esse grupo guerrilheiro dos Vietcongs tem apoio, né, das nações socialistas. Só que aí, preocupado, certo, de um conflito que gerasse semelhança à Guerra da Coreia, certo? A ONU também vai fazer uma intervenção. Então ela vai legitimar a divisão do Vietnã através do paralelo 17. Nesse paralelo ficou legitimado a diferença do Vietnã, como se fosse como forma de acalmar os ânimos. O Vietnã ficou um país independente, já era desde a expulsão dos franceses em 45, um país independente de sistema socialista, apoiado pela China e pela União Soviética, até porque, se vocês observarem no mapa, o Vietnã do Norte faz fronteira com a China. Havia um grupo guerrilheiro lá, os Vietmins, que foram responsáveis pela independência do país, cuja capital era Hanoi. O Vietnã do Sul, certo, era um território ligado à França. Ele foi um território ligado à França até 1954, né? Porque em 54 a França sai do controle da região e aí entra os Estados Unidos, né? Era um país de sistema capitalista e lá, internamente, havia um grupo guerrilheiro chamado de Vietcongs que desejava aí, certo, a reunificação do país, mas sobre a tutela do socialismo. Obviamente que os Vietcongs vão ganhar apoio dos vietnamitas, dos Vietmins do norte, que também desejam a unificação. Então, temeroso a essa situação, os Estados Unidos vai fazer uma intervenção, certo? Por quê? Porque os Vietcongs recebem apoio dos Vietmins, ou seja, do grupo guerrilheiro que comanda o Vietnã do Norte, certo? E vão atuar com apoio da China e da União Soviética, que tinha interesses estratégicos na região. Então, logo após a retirada das tropas francesas do Vietnã do Sul, em 54, temeroso que acontecesse a reunificação do Vietnã, inicialmente os Estados Unidos passam a enviar armas, munição e tropas para a região, até que há uma necessidade dos Estados Unidos intervir militarmente como forma de combater o avanço dos Vietcongs, certo? E evitar a reunificação do Vietnã, ou seja, combater o efeito dominó naquela região. E aí, o que era óbvio se tornou real. Começou a haver o início dos conflitos entre quem? Entre os Estados Unidos, certo? Apoiando aí as tropas
do sul do Vietnã contra os Vietcongs, com o apoio dos Vietmins, da China e da União Soviética. O conflito é na região sul, no Vietnã Sul, que já era aí uma região sob a tutela dos Estados Unidos. E aí nós estamos falando de quem? Dos Estados Unidos, a maior potência, juntamente com a União Soviética, durante a Guerra Fria. Então, seria de se perceber que, rapidamente, a guerra seria favorável aos Estados Unidos, dada o seu poder bélico, seu poder militar, certo? Só que os Vietcongs tinham apoio da China e da União Soviética, como eu já falei, certo? Lutando contra um dos maiores exércitos do mundo, as tropas estadunidenses. Acontece que, apesar de ter menos armas, menos recursos, os Vietnã tinham uma vantagem importante. Sabiam praticar a guerra de guerrilhas. Isto porque eles tinham conhecimento territorial. Observe, 92% do território do sul do Vietnã é um território, certo, coberto por matas. Fator que vai favorecer os Vietcongs e vai dificultar as tropas estadunidenses. Os Vietcongs tinham apoio popular lá, principalmente dos camponeses do Vietnã do Sul. Eles vão praticar atos de sabotagens, porque eles não tinham equipamentos necessários para combater. Então, túneis, armadilhas, certo? Para obter armas dos Estados Unidos. E além de ataques surpresas. Então, certo? Os Vietcongs usam a guerra de guerrilhas como instrumento de enfrentamento das tropas estadunidenses. Do outro lado, o que é que nós vamos ter? As tropas estadunidenses, elas tinham experiência com táticas tradicionais, certo? Como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Elas não tinham experiências, as tropas, com essa situação agora, a guerra de guerrilhas. E aí, apesar do seu poderio bélico, esse poderio bélico não foi suficiente às sucessivas derrotas que as tropas estadunidenses vão sofrer. Então, eles começam a apelar para outros métodos. Por exemplo, o uso de armas químicas, o napalm e o agente laranja. Esse agente laranja é um desfoleante que era usado justamente por o território sul-vietnamita, como eu já falei, ter a maior parte dos seus territórios cobertos por matas, certo? O napalm, que é justamente um agente químico, certo? Que vai provocar inflamações na população. Então, o uso dessas armas químicas vai trazer um efeito negativo para os Estados Unidos. Por quê? Porque nesta época, certo, os meios de comunicação, certo, já estão bastante disseminados no mundo, certo, e principalmente a televisão. Então, nós passamos a acompanhar quase que simultaneamente os conflitos na Guerra do Vietnã. Então, começou a haver nos Estados Unidos aí uma crescente oposição, principalmente dos grupos pacifistas, certo? Denunciando os enormes gastos dos Estados Unidos com os gastos militares com a guerra, foram perto de 200 bilhões de dólares, sem falar com quase 50 mil estadunidenses mortos,
no conflito, certo? As cenas brutais do uso de armas químicas, os assassinatos de civis por tropas estadunidenses, certo? Correram o mundo num ritmo de transmissão, certo? Da televisão. A guerra era acompanhada ao vivo e todos poderiam assistir esse horror. Então vocês estão vendo a primeira folha, a primeira imagem é uma imagem de uma criança, a Kim Puk, essa menina aí que está no centro, certo? Ela está nua porque justamente o efeito dos gases químicos da napalm, certo? Queimou a sua pele de tal forma que a sua própria roupa, né, desapareceu. Na segunda fotografia, nós temos uma execução, né? Não podemos mostrar além dessa imagem aí, por ser uma cena extremamente brutal, e os sucessivos bombardeios que foram feitas no Vietnã do Sul. Para você ter uma ideia, certo? Os Estados Unidos jogou mais bomba no Vietnã do que a própria Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, os ataques foram intensos, mas não foram necessários para deter aí os Vietcongs. E então, diante da situação, certo, extremamente desfavorável, certo, em 1973 foi assinado um cessar-fogo, certo, seguido de um acordo para a retirada das tropas dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos retiram suas tropas do Vietnã do Sul, certo? Com a saída dos Estados Unidos em 73, começa uma guerra civil entre quem? Os Vietcongs, que eram os socialistas, e os vietnamitas, que eram os capitalistas, né? A música do Engenheiros do Havaí fala sobre isso, né? Era um garoto como eu, que amava os Beatles e Rolling Stones, certo? Que foi lutar, né, contra os Vietcongs, certo? É bom fazer análise dessa música aí posteriormente, ok? Para que a gente possa entender o contexto que a música foi feita, denunciando a situação de um jovem que deixou a sua vida, certo, nos Estados Unidos, de alegria, de prazer, para ir morrer nos campos de batalhas no Vietnã do Sul. Então, quando a música diz ratatatá, é o barulho da metralhadora, não é? E que pela a narrativa da música, ele acaba morrendo lá nos Estados Unidos. Morrendo lá na guerra do Vietnã, esse jovem estadunidense. Certo? Então, com a saída dos Estados Unidos do Vietnã, inicia a guerra civil, os Vietcongs socialistas, não é? Lembrando que tinham apoio da China, que tinha apoio da União Soviética, que tinha apoio do Vietnã do Norte, quanto os vietnamitas, que é quem? As tropas do Vietnã do Sul, agora sem o apoio dos Estados Unidos. Então, dessa forma, os Vietcongs, né, que já tinham aí vencido as tropas estadunidenses, acabam derrotando os vietnamitas e com isso, certo, com a vitória vai haver a reunificação do Vietnã, né? Vietnã do Norte e Vietnã do Sul passam a formar agora um só país sobre o regime, sobre o governo e sobre o regime socialista. Então aqui nós temos umas poucas atividades para vocês fazerem, certo? Espero que estejam todos bem, estamos aqui, certo? Essa pandemia vai passar, certo? E vamos continuar, mas
formas de trabalho que nós estamos fazendo, já já nós vamos estar retornando às nossas atividades presenciais. Um grande abraço e até a próxima.